Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da CEMIG, que estava subindo mais de 2% ainda hoje, agora virou para uma queda. Não sabemos se no fechamento do pregão vai fechar com uma alta. Você sabe que no intraday é muito comum você ter reversões de tendência do dia de maneira substancial, mas o ponto é, CEMIG está barata mesmo? Eu vi gente falando que seria a elétrica mais barata da bolsa. A gente precisa descobrir nos números, porque ficar só no achismo de nada adianta. Eu vejo gente falando assim, tá barato porque tá R$ 10. Esse é um preço muito baixo, olha o tanto que ela já valeu, isso não importa. Se você está se baseando nisso, olha, me desculpe, não é uma análise minimamente técnica. Ficar se ancorando preços anteriores, isso não está fazendo com que você possa tirar uma conclusão mais técnica do assunto. Mas enfim, com base nos números, o que a gente pode esperar da empresa, ela estaria num bom preço de fato? Lembrando que as ações preferenciais não detêm tag along e que esse dividend yield aqui, você não pode considerar que ele está distorcido por conta de proventos pagos excepcionalmente, por conta do ano passado. E daqui para frente, a história é outra. Por que eu tô falando que a história é outra? Porque a empresa, preciso lembrar, porque as pessoas se esquecem, ela tem um programa de investimentos entre os anos 26 até 2030 de 44 bilhões de reais. 44 dividido por 5, a gente está falando de uma média de 8,8 bilhões. Em 2026, não vai chegar nesse patamar, mas a tendência é ir se majorando o investimento anual a uma taxa substancial. E quando a gente fala em investimento, a gente está falando de queimar caixa para isso, seja capital próprio, que é o lucro líquido gerado da operação, a geração de caixa, seja capital de terceiro, que aí eu estou aumentando a minha dívida. Só que tem um limite, sob pena de o risco se aumentar. E sobre isso, saiba que o mercado já se posicionou. A S&P corta a perspectiva de nota de crédito para a CEMIG. Então veja que o risco de crédito na CEMIG começou a se intensificar. Mas vamos aos números. Tivemos um EBITDA de mais de 2 bilhões de reais, o que é positivo, me dando a perspectiva de ter um EBITDA anual próximo a 8 bilhões de reais. Eu tive um alongamento nos vencimentos das dívidas, 81% dessa dívida vencendo a partir de 2029, isso é positivo, traz mais fôlego para a gestão. E aqui estão os principais indicadores do segundo trimestre de 2026. O que aconteceu com a receita operacional líquida? Apresentou uma elevação de 3,4% na comparação anual e na comparação trimestral 6,6%. Aqui vale uma comparação com o aumento da receita operacional líquida da CPFL Energia, que cresceu 5,3% e comparando o semestre aqui 5,9%. Portanto, a gente está falando de um crescimento aqui na comparação anual que na CEMIG foi inferior, né? Bem abaixo. Então é algo negativo aqui na CEMIG, uma inferioridade de crescimento em relação à CPFL Energia, que é maior que a CEMIG, inclusive. O EBITDA cresceu 8,8%, na CPFL Energia cresceu 17%, rapaz, e o lucro líquido caiu, né? Mesmo ajustado, caiu 15% e na CPFL subiu. Tudo bem, teve ganho tributário aqui, mas o EBITDA subiu. Então não há dúvida, não há dúvida. Vamos eliminar a viés aqui, por favor. Vamos reconhecer o que foi melhor, o que foi pior. Não há dúvida que a CPFL nesse ano de 2026 foi melhor. Historicamente entregou mais retorno também. Isso a gente consegue comparar simplesmente olhando para o ROI histórico. O ROI histórico da CEMIG está com uma média de 16. E esse de 26 aqui deveria desconsiderar na análise, porque aqui teve não recorrente de venda de ativo. Mas vamos considerar 15% de ROI? Já o ROI da CPFL tem uma média de 20. Então eis aqui uma empresa mais rentável e que cresce mais, já que o crescimento do lucro ele é resultado do quanto a empresa entrega de ROI, o quanto ela tem ali de retenção de lucro. Então, se a minha empresa, por exemplo, retém 50% do lucro gerado e tem um ROI de 20%, eu posso esperar um crescimento do lucro líquido de até 10% ao ano. Agora, se ela retém a mesma quantidade de lucro, 50%, só que ela tem um ROI de 15%, que é muito bom, mas veja a diferença, meu crescimento esperado do resultado líquido é de 7,5%. Por isso a importância da rentabilidade. E isso está se refletindo na diferença de crescimento a princípio. Quanto ao endividamento, a CEMIG está com uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 2,58. A CPFL está com uma relação de 2,36, um endividamento menor e que cresceu 13%, ao passo que o endividamento da CEMIG cresceu muito, viu? Mas cresceu muito. Olha a variação aqui, ó, 58% a dívida líquida. Então, vamos lá, tivemos um crescimento menor da receita em comparação com a CPFL. Tudo bem que elas não concorrem
no mesmo estado, mas é para você ter uma ideia de empresas comparáveis. O EBITDA cresceu menos, o lucro decresceu enquanto que a CPFL cresceu. O endividamento da CPFL cresceu, mas nem se compara com esse crescimento aqui. O indicador de dívida líquida sobre EBITDA, mesmo ajustado, da CEMIG cresceu muito mais. Portanto, não há dúvida aqui de que o resultado da CEMIG foi pior em comparação com a CPFL. E mesmo assim a CPFL cai muito mais hoje em comparação com a CEMIG. E o nível de investimentos das duas empresas segue crescente. Por exemplo, tivemos aqui uma alta de 16,9% no nível de capex da CEMIG, ao passo que tivemos uma alta de 7,4% no nível de capex da CPFL, que está aumentando investimentos, mas num ritmo menos acelerado. O único indicador operacional que eu vi pior em CPFL, que pode ter motivado a queda, e isso eu expliquei no vídeo anterior, é que, bem, a CPFL está com uma inadimplência mais alta, mas uma diferença muito pequena também. É algo gerenciável, mas só isso. E veja o seguinte também, que é importante, né? A gente teve um crescimento muito pequeno no residencial aqui da CEMIG, no industrial teve queda. Ó, CEMIG Distribuição, que é o principal negócio da CEMIG, teve queda de 3%. Você não teve essa queda no industrial ali na CPFL, que está ganhando dinheiro com data center. Então o fato de você estar ali no estado de São Paulo beneficia, né, a CPFL também. Rural teve queda, tudo teve queda praticamente. Por isso que o crescimento foi baixo da CEMIG, viu? Importante olhar também esse indicador aqui, até para você comparar com a CPFL, que na minha opinião é a melhor em termos de DEC e FEC. O que é o DEC e o que é o FEC? Olha só aqui a definição. FEC, frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora. Traduz para mim, Luan. Basicamente, diz respeito a quantas vezes no ano um consumidor, uma unidade consumidora, fica sem energia. Frequência. Aqui, no caso da CEMIG, esse indicador aqui, ó, FEC, tá dizendo pra gente que mais ou menos 4,86 vezes no ano, uma unidade consumidora fica sem. Quase 5. O limite regulatório está em 5,37. Já o DEC não é a frequência, é a duração. Quanto tempo, quantas horas no ano, ó, duração equivalente de interrupções por consumidor. Ficou em 8,43 horas ano. Está abaixo do limite regulatório. Mas deixa eu te mostrar a CPFL. No caso da CPFL, a gente tem um indicador DEC de 5,74, decrescente. 5,74, a gente está falando de uma diferença grande com esse 8,43, né? É muito grande. E no que se refere ao FEC, 3,21, muito abaixo também, apenas 3,21 horas ano. Na média, uma unidade consumidora na CPFL fica sem energia, né? A frequência, né? 3 vezes, mais ou menos, né? 3,21 vezes, para ser exato. Então aqui há clareza, uma clareza solar, como diz o advogado, de que em termos de qualidade de serviço público prestado, a CPFL é melhor. Já a inadimplência, a CEMIG está um pouquinho melhor, mas é uma diferença marginal. Não é muita coisa não, tá? Indicador de perda está praticamente estabilizado, tá? Esse indicador está estabilizado, mas pode melhorar e a empresa tem investido muito nisso para evitar perdas, evitar fraudes. Todas as empresas de distribuição estão focadas nisso hoje, na modernização. Sendo o que vale ressaltar, em termos de divisão aqui da receita, a CEMIG é muito menos distribuição que a CPFL, ó. A CEMIG Distribuição representa 65% da receita, enquanto que a CPFL representa mais de 80%. Então você percebe aqui que há uma dependência maior do segmento de distribuição na CPFL, que é uma vertical que cresce menos, mesmo assim no resultado total a CPFL apresentou um resultado melhor. De novo, mais uma vantagem comparativa, né, demonstrada na CPFL. Em termos de elevação de custos e despesas, a empresa foi no caminho certo, não evoluiu tanto. Então aqui teve até uma leve superioridade em relação à CPFL Energia, temos que reconhecer. Em termos de EBITDA, já falamos, você não teve uma evolução satisfatória do EBITDA. A empresa tem aqui o EBITDA contábil, aqui o ajustado. Ela fez esses ajustes aqui de provisões e também de programa de desligamento voluntário. Eu concordo com esse ajuste aqui do desligamento voluntário, isso aqui não acontece sempre. Mas provisões, será? Bom, então, se você considerar esse ajuste, a gente teria um EBITDA de 2,4 bilhões de reais. Receitas e despesas financeiras. Lembrando que o resultado financeiro, ele nada mais é que receita financeira menos despesa financeira. Esse resultado pode ser positivo ou negativo. Geralmente é negativo porque as despesas financeiras geralmente superam as receitas financeiras. Simples, né? Geralmente o custo da dívida é maior do que o quanto eu ganho com a minha disponibilidade de caixa. Mesmo que em valores absolutos a minha disponibilidade de caixa seja maior. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo só para você entender melhor. Supondo que eu tenha 100 milhões em caixa e esses 100 milhões me rendam 10%. Então, vai me render 10 milhões. Agora, vamos supor que eu tenho uma dívida de 80 milhões, só que o custo dela é 15. Então, o custo da dívida é 12 milhões. Né? Então, eu ganhei 10, mesmo com 100 milhões de caixa, e a minha dívida, meu endividamento líquido é 80 milhões.
só que ele me custa 12, né? Então, meu resultado financeiro é negativo em 2 milhões. Então, é muito difícil vencer a dívida. Tem que ter uma posição de caixa muito maior que a dívida. E aí, o resultado financeiro, 154% pior. Olha como a empresa está se endividando para investir. Isso mostra para você o seguinte, que CEMIG hoje não é um case de dividendo. Consegue perceber isso? Eu sei que você fica ancorado naqueles altos dividendos pagos, mas hoje não é. É uma situação muito parecida com a Engie, que nos últimos anos reduziu o seu payout de 100% do lucro líquido para 55% do lucro líquido, porque passou por um ciclo pesado de investimento. E a CEMIG começou final do ano passado esse ciclo pesado. Então a gente tem aí até 2030 uma perspectiva bem negativa com o CEMIG em termos de dividendos e em termos de valorização do papel. É um tempo considerável. O lucro líquido foi 940 milhões, prejudicado pelo resultado financeiro basicamente, já que custos de despesas operacionais não cresceram tanto, mas o crescimento, principalmente do resultado de distribuição de energia, que é o principal ativo da empresa, foi baixo. Os investimentos seguem explodindo, né? Primeiro semestre, 3,28 bilhões. Se a gente anualizar isso aí, 3,280 vezes 2, a gente está falando de 6,5. Então eu vou até mudar aqui o CAPEX para pelo menos 6 bilhões. Eu tenho a projeção de EBITDA de 8 bi, supondo que seja até maior do que isso, 8 bi e meio, e que o nível de CAPEX permaneça em 6 bi, vai ser mais, né? Vai ser mais, mas permaneça em 6 bi. Ainda assim, eu tenho um fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido para o sócio negativo. O que isso significa? Que o quanto eu estou gerando de caixa menos o que eu estou investindo, isso dá negativo. Como que eu supro esse rombo, entre aspas? Como que o governo supre rombo entre arrecadação federal e despesa federal? Endividamento, perfeito. Então, isso aqui me sinaliza que a empresa vai ser obrigada a se alavancar mais ou reduzir investimento, o que ela não pretende fazer a princípio. E eu ter que me endividar mais significa que a minha dívida vai aumentar, obviamente, mesmo com prazo alongado, meu resultado financeiro vai piorar ainda mais e o meu lucro líquido será consumido. E não há como eu pagar altos dividendos sob pena de irresponsabilidade da gestão e responsabilidade financeira da gestão. Por isso, eu revisei para baixo meu valor intrínseco, ou preço justo em CEMIG, e aí aqui a ação preferencial, né, eu coloquei ajuste PN, seria 11,16. Eu tenho uma margem de segurança a preço de mercado? Eu tenho, mas na minha opinião é insuficiente dado o quadro negativo, inclusive reconhecido pela S&P, como eu te mostrei nesse vídeo, do risco de crédito da empresa. E em termos de composição da dívida, a CEMIG não se beneficia igual a CPFL, que tem a maior parte da dívida em CDI. Como assim se beneficia? Ué, o CDI vai cair. Já está caindo. A perspectiva é de queda, ainda que de maneira lenta. Isso impactou positivamente no custo da dívida da CPFL, como eu mostrei no outro vídeo, enquanto que na CEMIG só 40% é CDI, a maior parte é IPCA. IPCA, a perspectiva está negativa, né? Já que a gente espera um IPCA no mínimo estável evoluindo quando o CDI cai, salvo aumento considerável da produção, aí teria que entrar em macroeconomia, mas enfim. Então aqui tem outra perspectiva negativa em comparação com a CPFL. No final das contas, eu sei que você quer acreditar que CEMIG a R$10 está mais barata que a CPFL. Eu sei que você quer acreditar nisso. Eu também gostaria, mas não é a verdade. A realidade se impõe e ela nos diz que a CPFL é uma empresa superior na maioria dos indicadores e uma empresa mais barata. Especialmente agora a 40, eu tenho uma margem de segurança de quase 20% e um fluxo de caixa livre que será positivo, com um nível de CAPEX muito similar ao da CEMIG, mesmo gerando muito mais EBITDA, né? O dobro de EBITDA praticamente. Sendo assim, CEMIG está barata? Um pouco, sim, está um pouco. Muito barata? Não. Qual seria a elétrica mais barata então, hoje? Essa aqui, e de maior qualidade em comparação com a CEMIG. E de novo, eu não estou aqui para ser detrator, não. Só estou comparando friamente os números. E aí, assim, a realidade de novo se impõe frente às suas crenças. Isso não importa. E aí, veja que, modéstia à parte, eu sou corajoso de falar isso. Porque o influenciador, ele tem medo de se indispor com a sua audiência. E aí ele não fala a verdade. Eu tenho que falar a verdade para você. Senão como é que eu vou dormir à noite depois? Então essa é a minha visão a respeito da CPFL Energia. Apesar de ter um controlador chinês, o que eu considero um pouco negativo, um free float mais baixo, eu considero negativo também, mas esses fatores são compensados pelas outras qualidades que eu trouxe aqui em comparação com a CEMIG. Mas os números da CEMIG até que foram legais, mas o lucro está caindo por causa do endividamento, enquanto a CPFL está segurando a barra. No mais, para acompanhar a minha planilha de preço teto de vários ativos, lá por exemplo, eu deixo aqui a CPFL Energia, eu te convido a conhecer minha área de membro. Sabe no Seja Membro aqui embaixo? São mais de 100 vídeos exclusivos para membros. Vou clicar aqui para ver. Ó, aí aparece para mim, ó, mais 70 postagens exclusivas. O que eu tenho mais? Acesso à planilha de preço teto,
direto, acessa minha carteira, tá tudo aqui. E aí, eu posso acessar esses conteúdos aqui em assinatura ou posts. Os posts exclusivos estão aqui para membros. Por exemplo, soltei um vídeo do grupo Mateus. E aí, mostrei aqui para os membros. A atualização da planilha de valor intrínseco, tá aqui. E aqui em vídeos, você pode filtrar só para membros. E aí estão aqui os vídeos, né? Eu trouxe sobre Sanepar, explicando o que aconteceu. Sobre Renner a pedido de membro. Grupo Mateus, Banrisul, Endi, Unifique, Alus, Banco Inter, BR Partners, Multiplan, Brad Saúde, B3 e vários outros vídeos, até mesmo alguns de fundos imobiliários. Sendo assim, considere se tornar membro, é um valor irrisório, você ajuda esse canal e tem acesso a esses conteúdos exclusivos e acompanha também minha carteira pessoal de investimentos, podendo cancelar a qualquer momento, sem burocracia. E a respeito da CEMIG, era isso que eu queria te passar, tentei ser o mínimo enviesado possível e eu quero saber a sua opinião, só deixar aqui nos comentários. Fui!